Ah, Robson, eu queria comprar uma placa de vídeo pra rodar os jogos em Full HD, mas esse negócio de placa de vídeo de 8 GB eu tô meio preocupado. E eu queria mais opções também, né? Só tem placa de vídeo velha pra comprar, não tem mais placa de vídeo moderna, num preço acessível e tal, né? Eu queria poder ter mais opções. E se eu te desse mais opções? E se eu trouxesse pra você uma placa de vídeo pra Full HD e que também tivesse 12 GB de VRAM? É por isso que nós temos a Intel Arc B580. Sim, a Intel tem placa de vídeo. Se você já sabe, mas se você não sabe, você ficou sabendo agora. E acredito, tem mais gente que não sabe do que gente que sabe. Mas será que ela é suficiente para desbancar a tradicional AMD com a sua placa de vídeo de 8 GB? Será que 8 GB para Full HD vai dar bom? Não é melhor investir numa placa que tem 12? Será que a quantidade de VRAM aqui da Arc não vai tornar ela uma placa melhor? Ah, mas essa aqui é mais cara, essa aqui é mais barata. E se tiver no mesmo preço, se estiver mais barato, se estiver mais caro? E Ray Tracing? Será que roda Ray Tracing, a placa da Intel? Será que tem Frame Generation? Será que o upscaling é bom? E da parte da AMD, não é melhor ir com uma placa mais tradicional? Várias dúvidas, né? Pois é, várias dúvidas que eu vou ajudar você a responder. Porque eu comparei aqui a Intel Arc B580 com a RX 7600 da AMD. Duas placas que são voltadas para Full HD. Tá, eu sei, tecnicamente a Intel falou que é pacote HD, esquece tudo isso. Placas que são para Full HD, mas com algumas propostas um pouco diferentes nos projetos e também nos preços. Qual que tem mais tecnologia, qual que tem menos tecnologia, qual que vale mais a pena para você que está querendo fazer um upgrade ou montar o seu PC. E esse é um comparativo que eu queria há muito tempo, só não deu tempo da gente fazer mesmo, mas a gente queria realmente um comparativo entre Intel e AMD. E esse é o comparativo que realmente importa para você, porque, claro, a Intel entrou agora no mercado de placas de vídeo. Eles tiveram a primeira geração com as Arc A, as Alquimista, né, na tradução aí literal, é a tradução certa mesmo, né? Enfim, a primeira geração de placas, eu trouxe aqui para vocês o vídeo da Intel Arc A770, porque foi a única placa que a gente teve aqui, só teve porque a gente comprou a placa, basicamente. Então, a Intel não estava muito forte, não tinha nem placa para mandar pra gente para fazer teste. Agora, felizmente, a gente tem a B580. Só a B580 também, porque apesar de existir a B570, a gente nunca conseguiu ter acesso a ela. Mas são duas placas bem interessantes. A B580 é a segunda geração já de GPUs, né? A geração Battle Mage, ou Mago de Batalha. Eles têm esse negócio de RPG, não me pergunte por quê. Mas a Intel Arc é uma placa que trouxe uma proposta bem diferente e eles vieram para entrar no mercado para concorrer justamente com as fabricantes que já estão aí estabelecidas, que são AMD e Nvidia, mais especificamente contra a AMD. Ah, mas por que eles não vão entrar para concorrer com a Nvidia? Eles são amiguinho e tal? Não, apesar deles terem alguns projetos juntos agora, não é por isso. É porque, na verdade, é o seguinte, a AMD é a segunda fabricante na disputa entre as únicas duas que a gente tem. Ela tá em segundo lugar. E quando você tá chegando no mercado, você mira aquela que tá mais fácil de atingir, que no caso é a AMD. Quando a Intel chegou no mercado, ela tinha 0% de participação, agora ela já tem 1%. Você fala, pô, mas 1% é vergonhoso. É, mas a Nvidia tem 94%, a AMD tem 6%, né? Agora já mudou um pouco, né, a equação. Mas enfim, agora a Intel tem 1%. Você é louco? O que é pouco perto da Nvidia, mas é muito perto da AMD, porque se a AMD tem só 5, 6% de mercado, 4, 5, e eles têm 1%, já é um quarto, um quinto, um sexto do mercado. É bastante coisa. E por que essa placa tá vendendo bem? Será que compensa mesmo em relação à placa da AMD? Será que ela é boa? E a questão do gargalo de CPU, não tem aquele negócio que eu preciso de um CPU forte para conseguir usar uma B580, enquanto que com a 7600 eu não preciso? Tudo isso e muito mais a gente vai ver aqui nos testes. Inclusive fica até o final aí, porque eu vou revelar para você que tá com um processadorzinho mais modesto, você deve ou não deve comprar essa placa, qual delas vai ser a melhor alternativa para quem tem um setup limitado. As duas placas têm características diferentes em vários sentidos, né? A placa da AMD ela é uma placa de geração anterior, supostamente ela ainda era para concorrer com a B580. Ah, a B580 é uma placa mais nova. Ela é uma placa mais nova, mas quando ela foi lançada, a série RX 9000 ainda não era a concorrente direta dela. A concorrente direta dela era realmente a RX 7600 ou a 7600 XT, que é só uma 7600 com 16 GB. Ou a RTX 4060 da NVIDIA.
NVIDIA. Quando ela foi lançada, a 4060 era concorrente direta. Então é desse nível de performance que a gente está falando, uma placa para Full HD com boa performance. A placa da AMD é uma placa da série RX 7000, é uma RDNA 3, ela tem 8 GB de VRAM GDDR6, ela tem a conexão PCI Express 4.0 X8 e 128 bits de interface de memória. Já a placa de vídeo da Intel, que é uma Arc Battlemage, né, uma Z2, uma Xe2, uma Z2, enfim, é a segunda geração e ela tem ali 12 GB de VRAM, são 12 GB de DDR6, e a placa da Intel também utiliza uma interface X8 PCI Express 4.0, porém ela é 192 bits. E a interface de memória faz diferença, principalmente para a largura de banda que você vai ter. Mas esse negócio de limitar ou não limitar, eu vou explicar para vocês. Se você tá com um CPU mais antigo, que é PCI Express 3.0, você pode usar as duas placas de vídeo. Se você tem um processador que é PCI Express 5.0, você pode usar as duas. A questão da versão do PCI Express, ela só diz respeito realmente em relação à quantidade de informação que vai transitar nas linhas PCI. Apesar de serem X8, quando você diminui para PCI Express 3.0 ao invés do 4.0, você ainda consegue usar as duas placas sem praticamente prejuízo nenhum perceptível. Você só vai ter prejuízo quando você estourar a quantidade de VRAM, ou seja, a quantidade de memória de vídeo que você está utilizando. Então, se você está rodando um jogo ali que não vai usar nem 8 GB, em nenhuma das duas você vai sentir impacto. Agora, se você extrapolar a quantidade, né, de memória de vídeo que você está usando, em sistemas mais antigos você pode sentir um prejuízo de performance um pouco maior do que em PCI Express 4.0. A verdade é que você vai ter um prejuízo de performance em qualquer um dos dois, vai ser uma experiência ruim em qualquer um dos dois. Então, não é tão relevante assim quanto eu gostaria. Mas se você tem um sistema mais antigo, dá para usar as duas placas, com algumas exceções. Por exemplo, a placa da Intel, você só consegue usar se o seu sistema tiver o Resizable Bar. O Resizable Bar, ele só vai estar disponível lá para a 10ª geração Intel para frente, ou para os Ryzen 3000 em diante. E isso é muito importante, porque a placa da Intel só funciona com o Resizable Bar. Tecnicamente você consegue usar sem, mas é um completo desperdício de dinheiro. Enquanto que a placa da AMD não tem esse pré-requisito para funcionar em sistemas ainda mais antigos. Em relação ao suporte de tecnologias, as duas placas têm suporte às tecnologias mais recentes, DirectX 12 e tudo mais, além de Ray Tracing, Upscaling e Frame Generation, com ressalvas importantes. Do lado da AMD, a gente tem o FSR, mas aqui não é o FSR Redstone, ou FSR ML, ou o FSR mais moderno. Aqui a gente tem uma versão mais capada do FSR, que é aquela versão que vai rodar sem o Machine Learning, ou seja, sem ajuda de inteligência artificial para melhorar a qualidade final da imagem. Então, quando você fizer o Upscaling, que é justamente você rodar numa resolução mais baixa que é nativa e utilizar ali as ferramentas da própria GPU, né, para poder reconstruir a imagem para a qualidade original e ter mais performance, a qualidade visual final do lado da AMD não vai ser a melhor possível. Isso porque a AMD deixou de fora as RX 7000 oficialmente, né, do FSR Redstone e das ferramentas com melhorias por inteligência artificial. Do lado da Intel, você também tem suporte a Frame Generation e também tem suporte a Upscaling, mas aqui a gente tem o ZSS, que desde o primeiro momento que foi lançado foi reconhecido como uma ferramenta de excelente qualidade. Inclusive a qualidade visual, mesmo nas primeiras versões, já era igual ou melhor do que o FSR. Hoje dá para dizer que o ZSS ele é melhor do que o FSR, que tem aqui disponível na RX 7600. Se a gente for comparar com o FSR Redstone, provavelmente eles estão em pé de igualdade, mas em alguns casos o ZSS ainda consegue se sair melhor. E aqui a gente tem o ZSS, que é o Upscaling, e a gente tem o Frame Generation. E agora a Intel também adicionou o Multi-Frame Generation, que é justamente o que a gente já tem na NVIDIA. Agora a gente também tem do lado da AMD. Então nesse quesito ela ainda sai à frente da AMD. E ela também, obviamente, tem suporte a Ray Tracing. As duas placas tecnicamente rodam Ray Tracing. Agora, como elas rodam Ray Tracing é o que vai ser bem importante na hora da decisão. Em relação à fonte de alimentação, as duas placas têm ali um consumo muito próximo, mas a placa da Intel, ela recomenda uma fonte um pouco mais pesadinha, tipo 600 watts. A diferença é só de 50 watts, aqui a recomendação é 550 watts. Dependendo do modelo que você vai pegar, pode recomendar mais, mas eu diria que de 550 para 600 watts não é exatamente uma quantidade absurda de dinheiro a mais que você vai gastar se você estiver montando o PC. E claro, é sempre bom lembrar que essa é uma recomendação safe da fabricante, tá? Então, dependendo aí do seu sistema, você pode rodar até com 550, que não deve ter problema, mas a recomendação da fabricante é pelo menos 600 watts. Você ficou interessado, né? Fala a verdade. Então deixa o like aí, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações, porque eu vou mostrar para vocês os testes. E os testes aqui eu fiz na nossa bancada com o Ryzen 7 9800X 3D. Para a placa-mãe nós utilizamos uma X870E, a refrigeração do processador fica por conta do H150i de 360 da Corsair, as memórias são DDR5 6000 MT, 32 GB Corsair Dominator e o armazenamento MP600 de 4 TB da Corsair. A fonte é uma HX 1500i da Corsair e as placas de vídeo utilizadas nos testes são a Gigabyte RX 7600, é uma versão overclockada, e a Sparkle Titan OC Edition da B580. Então essa é uma edição
com overclock, essa daqui também é uma edição com overclock. O overclock é muito pequeno e se você for comprar qualquer uma das duas placas que tenham as especificações de referência, ou seja, aquela que a fabricante vende, a diferença de performance vai ser muito pequena, então dá para usar as duas como base, mas mesmo assim as duas é um comparativo justo, né? As duas são overclockadas. Os testes que eu fiz aqui foram em Full HD, então aqui a ideia é justamente mostrar para vocês a performance em Full HD. É claro que você provavelmente não vai combinar nenhuma das duas placas com o 9800X3D, mas essa configuração overkill exagerada é justamente para poder mostrar a performance só das placas sem influência do CPU ou de qualquer outro componente, por isso que a gente não deixa nenhum tipo de limitação. Mas eu vou falar para vocês no final como é que ficaria a configuração se você fosse combinar com o CPU mais normal. Os testes aqui eu fiz em vários jogos com diferentes motores gráficos e com diferentes configurações, com upscaling, com ray tracing, para vocês entenderem a performance geral, e no fim eu vou trazer para vocês uma conclusão, um resumo de tudo isso, porque é muita informação, mas é importante você ver o caso a caso para ver a performance delas, porque a média normalmente ela mente um pouco. Começando aqui pelo Alan Wake 2, é um jogo bem pesado, a gente usa o preset PlayStation 5 qualidade, né, um preset que foi criado pelo Hardware Unboxed só para reproduzir a qualidade visual do PlayStation 5, mas o FPS vai ser bem melhor se você for utilizar aqui uma GPU PC Master Race. Começando aqui pela B580, ela fez uma média de 65 e mínima de 53, tá bom, para rodar em Full HD, ele consegue entregar acima de 60 FPS, mas rodando aqui com o RX 7600, a média foi de 79 e a mínima de 59. Então a 7600 conseguiu uma performance melhor, coisa ali de quase 20% na média e 10% na mínima. 20% já é perceptível, né? Eu diria que o impacto maior aqui vai ser nas mínimas, que ficaram abaixo de 60 do que na média, mas performance melhor da parte da AMD. Partindo agora pro Ray Tracing, colocando o preset Ray Tracing médio aqui, a B580 faz média de 30 e mínima de 26, o que é ok para você rodar ali numa performance meio console, né? Se você não quiser usar nenhum tipo de upscaling nem nada, dá para você rodar ali e ter uma experiência meio de console e travar nos 30 FPS. A da AMD dá para você ter uma experiência de figurinha, como se você estivesse jogando figurinhas na tela do jogo. 7 de média, 5 de mínima. É a mesma coisa de dizer que não roda, né? A diferença foi humilhante. Mas claro, a gente tem o upscaling, né? Com upscaling dá pra gente tentar fazer algum milagre, né? E utilizando aqui os dois com FSR, porque não tem aqui os ISS, não tem a tecnologia específica da NVIDIA, a gente utilizou o FSR para as duas no modo qualidade. Então a qualidade visual vai ser igual nas duas placas, tá? A B580 fez média de 50 e mínima de 42, ou seja, ficou bem próximo ali, já chegou mais próximo de 60 do que tava, e dá pra você travar, né, com FPS mais baixo. E a 7600 até fez uma média de 30, que seja o equivalente a console, mas a mínima foi de 15. Então, assim, não dá pra jogar. Também 15 de mínima é bem ruim, vai ter umas travadas insuportáveis. E a diferença de performance diminuiu um pouco, agora só pra 67% na média e 180% na mínima. Partindo agora pro Battlefield 6, aqui a gente tá reproduzindo meio que o modo multiplayer ali, né, pra vocês terem uma ideia. E aqui rodando com tudo no Ultra, a ARC fez média de 85 e mínima de 67, o que é uma boa performance pra essa placa, que inclusive a Intel fez o bundle com ela no lançamento pro Battlefield 6, né? Dá pra você comprar a placa e receber o BF6, então faz sentido que rode bem no preset Ultra em Full HD. A 7600 ela tem uma boa performance, média de 71 e mínima de 59. As mínimas ficam muito próximas ali dos 60, é meio desconfortável, mas para rodar no Ultra até que é aceitável, né? A diferença foi de 20% na média e 14% na mínima em favor da B580. O jogo também tem suporte ao ZSS e o FSR, então aqui é bom a gente explicar que a qualidade visual final vai ser melhor no ZSS do que no FSR, porque aqui não é um FSR com auxílio da inteligência artificial, já aqui é. E esse aqui não é o Frame Generation, o Frame Fake, esse aqui é só para dar mais performance e a qualidade visual realmente fica boa. A B580 subiu para 106 de média e 86 de mínima, então saiu ali da casa dos 80, foi para 100, e a 7600 fez média de 94 e mínima de 76. Ficou bem legal, a diferença entre elas ficou de só 13%, encurtou um pouco a diferença, mas a qualidade visual na placa da Intel vai ser melhor. E claro, a gente tem também o Frame Generation, que eu diria que é mais para você usar no modo campanha, né? Não vejo muito sentido usar isso no modo... Vocês usam isso no modo multiplayer? Não, né? E aqui, de novo, a qualidade visual a gente não tá comparando, é só a questão da performance, ou no caso da fluidez, né? Porque não dá mais performance da fluidez. O Frame Generation, a criação de frames por inteligência artificial, não corresponde a um comando. Por isso que não faz muito sentido no multiplayer. Você só vai ter um aumento de latência, um aumento do atraso, né? Do que você tá clicando e recebendo a informação, e vai te dar uma sensação de fluidez, né? Quando você movimentar o mouse, você vai ver que a tela tá mais fluida, a imagem. Aí a ARC fez 179 e a 7600 fez 164. Uma diferença de só 9% ali, mas em quesito de fluidez, a imagem não dá pra gente quantificar em relação de percentual, né? Um jogo competitivo aqui, o CS2. Como é que vão essas placas no CS2? E aqui, rodando no preset alto em Full HD, a B580 fez média de 247 mínima de 162 e a 7600 fez média de 283 e mínima de 161. O interessante aqui é que na média a gente tem uma diferença de uns 13%,
20% ali em favor da 7600, mas na mínima é igual. E por que eu acho que é importante isso? Porque a estabilidade maior no gameplay é justamente na mínima, né? Então isso eu falo pra todos os testes, vocês vão perceber porque, principalmente em jogos competitivos, eu acho mais importante que você não tenha aquelas quedas bruscas de performance ou que o FPS não caia tanto, do que você ter um FPS alto. Porque o FPS alto, quando tem uma queda muito grande, você vai sentir muito aquela oscilação. Então achei que a performance das duas foi boa, obviamente que a 7600 se saiu melhor. O que a gente pode fazer aqui também é ativar o FSR no modo qualidade para as duas placas. Qualidade final visual, a mesma coisa, e a gente mede só a performance. A B580 fez média de 287 e mínima de 197, então melhorou aí as duas, né? Enquanto que a 7600 fez média de 337 e mínima de 221, também melhorando. E aí aumentou a diferença na mínima, né? Daí a 7600 consegue uma mínima melhor, então deu uma diferença de uns 15% na média, 11% na mínima, em favor da placa da AMD. Então a AMD tem uma performance melhor não só do que a Intel, mas também do que a Nvidia, né? Equivalente para esse jogo. Cyberpunk 2077 é um jogo bem pesado, é bem legal pra gente comparar essas duas placas, rodando no preset Ultra sem upscaling, sem ray tracing. B580 média de 95 e mínima de 80, muito boa performance da B580, e a 7600 fez média de 83 e mínima de 66. Então a performance das duas foi boa, né? As duas placas conseguem entregar boas médias e mínimas acima de 60 FPS, com uma vantagem aí para a B580 de 14% na média e 21% na mínima. E aqui a gente tem um teste interessante. A 7600 ela vai bem no Cyberpunk até com ray tracing para performance da placa, mas a B580, que é uma placa, de novo, é a segunda geração de placas de vídeo da Intel, e eles já conseguem entregar uma boa performance em ray tracing. Aqui é bom lembrar que a gente tá sem nada de upscaling, isso aqui é o ray tracing puro, né, rodando. 38 na média, 33 na mínima, a ARC B580, e a 7600 23 de média e 19 de mínima. Não é uma boa performance da 7600, mas comparado aos outros é até ok. E da Intel Arc, obviamente, não é o que você queria, os 60 FPS, mas é bom lembrar que isso aqui é só pra gente medir a performance bruta no ray tracing em diferença percentual. E olha, se você quiser travar nos 30 FPS, você vai ter uma performance legal com a B580 aqui, meio experiência console, mas com ray tracing. E a diferença parece pequena, mas é muito grande. A diferença foi de 65% na média e 74% na mínima. A B580 foi bem melhor em ray tracing, né? O que a gente pode fazer para tentar recuperar essa performance um pouco é usar o upscaling. Aqui a gente usou o ZSS da Intel, tem o auxílio da IA, e a gente utilizou o FSR aqui do lado da RX 7600, que é a versão que não tem esse auxílio, porque é o que vem default pelo driver. A B580 fez média de 70 e mínima de 57, ou seja, uma boa média, né? Voltou ali para níveis acima de 60 FPS, a mínima também bem próximo de 60, enquanto que a 7600 fez média de 42 e mínima de 35, né? O que é muito próximo do que a ARC faz sem o upscaling. Então essa é a grande diferença que tem de performance. Ainda continua sendo 67% na média e 63% na mínima. O Cyberpunk também tem o Frame Generation, aqui rodando com o preset RT Ultra, né? Mas com o ZSS e o FSR no modo qualidade. Então, de novo, o Frame Generation aqui a qualidade vai ser melhor, a qualidade final do lado da Intel. E a B580 fez média de 125, enquanto que a 7600 81. Isso aqui, de novo, é só fluidez, não é performance, tá? Mas a vantagem da B580 foi de 54%. E se a gente for utilizar o Path Tracing, mesmo com Frame Generation, né, as placas elas não vão ter uma experiência muito boa. A fluidez até que é ok pro lado da Intel, porque dá 67 FPS, então você tá partindo com FPS até aceitável para rodar, mas do lado da AMD 27 com o Frame Generation, ou seja, é desesperador, né, rodar com Path Tracing, que é o Ray Tracing Ultra, né, o Cycle que a gente tem aqui, que é muito pesado. É bom lembrar que no momento que a gente faz os testes aqui ainda não tá liberado o Multi-Frame Generation por parte da Intel, mas futuramente você vai ter o Multi-Frame Generation, dependendo de quando você tá assistindo, provavelmente já tem o Multi-Frame Generation aqui, enquanto que na placa da AMD não tem. The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, aqui a B580 fez média de 47 mínima de 36, enquanto que a 7600 fez média de 31 e mínima de 22. Então, uma boa performance do parte da Intel, não é exatamente o 60, mas a gente tá rodando com preset Ultra, né? Esse jogo já tem Ray Tracing por padrão em basicamente tudo, e a da placa da AMD tem uma mínima abaixo dos 30 FPS, né? Bem sofrível. A diferença foi de 52% na média e 64% na mínima. Ainda dá para ativar o Ray Tracing, a gente ativou o Ray Tracing no alto, e aí a penalização é maior de performance. A B580 faz média de 40 e mínima de 30, e a 7600 média de 10 e mínima de 6. Outra coisa que acontece nesses jogos é estourar VRAM, tá? É importante lembrar que, por exemplo, esses jogos que já são pesados, quando você ativa o Ray Tracing, ele extrapola a quantidade de VRAM e pode ter uma performance pífia. Com uma diferença como a gente viu aqui nos testes, como por exemplo, sei lá, 300% na média e 400% na mínima. É muita coisa, mas é que às vezes a placa fica impossibilitada de conseguir rodar qualquer coisa porque já extrapolou a quantidade de VRAM. É uma vantagem das placas que tem mais, como por exemplo a B580 que tem 12 GB. E claro que mesmo que você utilize um FSR, um ZSS, qualquer coisa, não vai fazer diferença. Por exemplo, a ARC ainda continua ali, né, fazendo 45 de média, 35 de mínima, né, melhorou um pouco, não é muita coisa, mas melhorou, enquanto que a 7600, na verdade, ficou a mesma coisa de performance. É bem ruim mesmo. Mas a diferença, deixa pra lá, percentual
virtual é melhor a gente nem ver isso. Agora um jogo mais competitivo, Fortnite. Como é que se saem essas placas no Fortnite? Olha, eu fiquei positivamente surpreso com a B580 que fez média de 105 e mínima de 90. Não quer dizer que ela é melhor, na verdade a placa da AMD se sai melhor com média de 113 e mínima de 101. Mas a diferença ali ficou muito pequena, 7% na média, 11% na mínima. É pequeno porque a quantidade de FPS é alta, então as duas placas entregam uma boa performance, né? Mas eu fiquei surpreso que realmente a Intel conseguiu focar num jogo que é bem popular. O Fortnite é muito popular, seria, né, um equívoco não focar nele. Eles conseguiram entregar uma boa performance, mas a placa da AMD se sai melhor. Utilizando aqui o upscaling, a gente só tem os ISS, então as duas placas estão utilizando os ISS, mas obviamente que só essa placa se beneficia de recursos de inteligência artificial para melhorar a qualidade da imagem. A B580 fez média de 135 e mínima de 112 e a RX 7600 média de 132 e mínima de 120. Então a gente tem agora uma vantagem por parte da B580, que tem um pouco mais de performance na média, e a mínima ficou ali 7%. Ficou muito próximo, eu diria que você não vai perceber a diferença de performance em nenhuma das duas, e eu fiquei surpreso de como rodou bem a B580. Agora um jogo bem interessante que é o Horizon Forbidden West. Por que é interessante? Primeiro que é um port de console, e segundo que ele é um jogo que usa bastante VRAM. Aqui a B580 rodando no preset muito alto, fez média de 77, mínima de 67, uma performance muito boa, e a 7600 média de 53 e mínima de 39, que é abaixo do ideal, tá bem abaixo dos 60 FPS. A diferença de 45% na média de 72% na mínima. É muita coisa. Ainda no mesmo preset, mas agora com upscaling, com FSR, com os ISF, não preciso falar da qualidade de novo, mas a B580 fez média de 88 e mínima de 76, enquanto que a RX 7600 fez média de 49 e mínima de 31. Na verdade, se você vê, ela piorou a performance, e isso pode muito ser por conta da questão da própria VRAM, então não vai adiantar muito você diminuir a resolução nativa e aplicar os filtros, porque isso inclusive acaba utilizando o VRAM e extrapola a quantidade da placa, e aí você tem uma performance muito ruim. Ai, mas eu posso baixar a qualidade e rodar o jogo? Pode, mas você também pode baixar a qualidade e rodar melhor nessa placa. A diferença é que você não precisa nessa, e nessa aqui você precisa. E claro, a gente tem o Frame Generation, mas de novo, o Frame Generation vai ser melhor, né, do lado da Intel. Aqui é só para dar fluidez. A B580 faz 147 de média, 128 de mínima, a 7600 83 de média, 55 de mínima. De novo, a experiência vai ser bem melhor do lado da Intel, porque o FPS nativo já é melhor. Então isso aqui que você está vendo de número não representa a experiência que você vai ter, só uma fluidez, uma sensação de fluidez. Diferença de 77% na média e 133% na mínima. Também conhecido como quase o dobro na média. Indiana Jones and the Great Circle. Aqui a B580 no Ultra fez média de 61 mínima de 52, que tá bom. O jogo rodando no Ultra, ele é bem independente de GPU. E a 7600 fez média de 19 mínima de 13, o que era melhor falar que nem roda, né? É bem ruim a performance rodando com tudo no Ultra. E a gente não inclui mais, né, os testes do Indiana Jones, porque, enfim, acabou ficando restritivo, mas, por exemplo, a B580 rodaria em Ray Tracing tranquilo, porque ela tem 12 GB de VRAM, e a 7600 ela crasha, ela não consegue rodar porque ela não tem VRAM suficiente para rodar. Jogo que você tava esperando, Starfield, e eu tenho a resposta para vocês. A B580 faz média de 49, mínima de 39, e a 7600 média de 46 e mínima de 39, o que a gente vai considerar quase um empate técnico, apesar de tecnicamente a B580 ter uma média um pouco melhor, as duas rodam abaixo dos 60 FPS. A gente vai apelar pros ISS ou pro FSR, e a diferença é quase nenhuma, média de 54, mínima de 43 e média de 49, mínima de 42 na 7600. A diferença é que daí a Arc B580 tem uma vantagem de 10% na média, a mínima da mesma coisa. E aqui a gente tem o Frame Generation só com FSR, então teria que utilizar o FSR com as duas placas. E aí a gente optou por deixa pra lá, vai ser a mesma coisa nas duas. Star Wars Outlaws, esse também é um jogo bem interessante porque ele é bem pesado, né? Ele é um jogo moderno, bem pesado, talvez não tenha vendido tanto assim, mas ele é um jogo que consegue mostrar bem a performance das GPUs e nos preparar para os jogos mais modernos. Rodando em Full HD no Ultra, a B580 fez média de 43 e mínima de 35, e a 7600 média de 34 e mínima de 28. Então, bem melhor a experiência aí, né, na B580, as duas ficam abaixo de 60 FPS, é um jogo bem pesado, mas a diferença é entre 25 e 26% ali entre as duas placas, é bastante coisa. Utilizando o upscaling com os ISS desse lado, o FSR, do outro lado a gente tem média de 60 para B580 e mínima de 45, e média de 49 e mínima de 38 para 7600. Pelo menos a B580 consegue fazer 60 de média, e a diferença ainda continua de 22% na média e 18% na mínima. E esse jogo é outro jogo que não tem os ISS para Frame Generation, a gente teria que utilizar o FSR nas duas placas. The Last of Us Part 2, esse é um jogo também bem interessante que exige bastante VRAM. A B580 fez média de 85 e mínima de 72, a 7600 média de 77 e mínima de
2066. É um porte de console, mas mesmo assim a placa da Intel saiu melhor, com 10% a mais na média e 9% a mais na mínima. E aqui a gente tem os ISS e o FSR no modo qualidade, mas lembrando que os ISS a qualidade vai ser melhor final, né? E aqui a placa da Intel saiu na frente, 16% a mais na média e 13% a mais na mínima. Então aqui a gente vai ter uma boa performance nas duas placas e consegue ganhar mais com o upscaling. E como é que ficaram esses testes aí? Se a gente for pegar os 11 jogos que a gente testou aqui, fazer uma média geral, a B580 ficou na frente da 7600, o que é esperado até por questões de preço e tudo mais. Mas a 7600 ela não teve uma performance ruim, na verdade a média global dela foi boa, mínima talvez nem tanto. E isso aqui a gente tá mostrando os testes para vocês só de rasterização, não tem Ray Tracing, não tem upscaling, não tem nada. Isso aqui é só rasterização, ou seja, o jogo rodando ali, raizão mesmo. A diferença foi de 7% na média e 15% na mínima. Então a mínima da B580 no geral acaba sendo melhor, mas lembra que isso aqui é uma média global. Você precisa acompanhar caso a caso para entender quais conjuntos de jogos interessam mais para você. E de novo, isso não mostra todo o cenário, porque tem o Ray Tracing. Aqui a gente pegou os 3 testes que a gente fez em Ray Tracing e a B580 foi muito melhor. Isso aí acho que ficou perceptível para vocês em todos os testes, né? A diferença foi de 177% na média e 200% na mínima. É 3 vezes mais a mínima e quase 3 vezes mais a média. Então é o equivalente a dizer que não dá nem para contar com a 7600 para uma placa para Ray Tracing, enquanto que a Intel conseguiu trazer uma placa boa para Ray Tracing. Em relação ao consumo, a gente pegou aqui a média dos testes. Isso aqui é o consumo do sistema como um todo, né? Não é o consumo só das placas. E apesar de precisar de uma fonte de 550 quanto uma fonte de 600, ou pelo menos ser recomendado pela fabricante, o consumo nas duas foi basicamente o mesmo, o sistema, né? Enquanto rodava os jogos. O sistema com a Arc B580 foi 305 e a RX 7600 316. Tá praticamente dentro da margem de erro ali, né? A diferença é muito pequena, de só 3%. A B580 ainda foi mais econômica do que a 7600. Então, de novo, né? Só olhar a especificação não conta nada. Em relação à temperatura, a gente tem aqui 2 modelos que são triple fan. É claro que não dá pra comparar porque não são os 2 modelos com o mesmo design, nem nada do tipo. Mas em relação à temperatura, as duas ficaram muito frias. Na verdade, são GPUs muito frias. A Arc B580 é uma GPU muito fria. Aí quando você mete num designzão de triple fan, ela fica fria. A 7600 é a mesma coisa. São placas que não esquentam muito, tá? Então você não vai ter um nível de ruído muito alto, apesar do comportamento da curva de fan das duas ser diferente, né? Intel não vai colocar a mesma curva de fan do que a AMD, tampouco vai a Gigabyte com a Sparkle. São modelos customizados e overclockados de fábrica, e mesmo assim a temperatura média aqui foi bem baixa. Na verdade, esse aqui foi o pico no teste do Cyberpunk 2077. Mas olha só que cenário interessante a gente terminou aqui, né? Porque a B580 realmente teve uma boa performance. A RX 7600 ainda tem uma boa performance, apesar de ser uma placa que tem algumas limitações importantes, ela é uma placa que tem uma boa performance. E na performance bruta, a diferença entre elas não foi tão grande. Fica ali próximo dos 10%. Daria pra gente arredondar ali pros 10%, se a gente estiver falando só de jogos rodando ali rasterização, ou seja, o tradicionalzão. Mas é claro que os jogos modernos, eles não são só isso. E as placas de vídeo modernas não são só isso. Então não dá pra gente avaliar isso. Se você quiser pegar só pela diferença de performance geral, fala assim, eu quero saber como é que compensa, quando compensa eu comprar. Não vou nem falar de preço, porque dependendo de quando você assistir esse vídeo, o preço pode estar diferente. Aliás, comenta aí quanto que tá custando cada uma das placas aqui, né, os modelos que você tá procurando, agora, enquanto você tá vendo esse vídeo, fazer aquela cápsula do tempo. Então, o preço, ele oscila bastante, mas a performance das placas se mantém, a diferença percentual entre elas também. Então, é bom lembrar que dependendo dos jogos que você pega ali, né, pra fazer o comparativo, pode dar mais ou menos. Então, isso aqui é uma média global, só pra vocês terem referência. E pra saber se compensa comprar uma B580 ou uma 7600, você pode pegar o preço base da 7600 e calcular, quantos por cento vale a pena? Se tiver custando uns 10% a mais do que a 7600, o que não é muito difícil tá acontecendo, a B580 acaba compensando mais. Mesmo com as limitações e tal, ela ainda acaba compensando mais. Agora, se tiver muito, 20, 30%, aí é difícil justificar porque a performance geral não é tão melhor assim. Então essa é a forma que você encontra para poder equilibrar o preço, saber quando que vale mais investir em uma ou em outra, pegando o percentual da performance e calculando no preço. Mas de novo, tem outros pontos importantes, bem importantes inclusive. Se você pulou e foi direto para a conclusão, ou viu só as tabelinhas, você perdeu muito, porque assim, a 7600 ela tem vantagens que estão ocultas, como por exemplo, ela vai funcionar em qualquer sistema, seja mais antigo, mais moderno. Ela não tem limitação em CPU, porque sim, nesses testes vocês não vão ver isso, mas nós testamos, por exemplo, com o i5 14600K e a B580 acaba limitando a performance em alguns cenários, mesmo tendo CPU de sobra. O 14600K consegue empurrar muita performance. Se você coloca a B580 no 14600K e coloca num 9800X 3D, no 9800X 3D, em alguns casos, como por exemplo The Last of Us e tal, ele pode limitar. A placa vai limitar. E não é a placa, é o driver da Intel. O driver da Intel tem um gargalo interno que em alguns jogos ele pode limitar a performance. Isso foi basicamente sanado pela Intel, mas em alguns casos a gente ainda encontra esses gargalos e isso pode prejudicar a performance. O que significa que se você tiver com um CPU muito fraco, né, ou sei lá, de repente você nem acha que é tão fraco, mas um 5500 pode limitar bastante
bastante a performance de uma B580, e aí você acaba perdendo aquela vantagem que você tinha. É claro que se você tiver um cenário razoável, tipo assim, eu vou perder um pouco de performance, tudo bem. Agora, se eu perder muita performance, aí é complicado, porque a 7600 ela também pode perder com CPUs mais fracos, mas não é tanta assim a performance por conta do gargalo de driver, ou seja, o driver tem tanta coisa acontecendo em segundo plano que ele ocupa o seu CPU e não consegue entregar frames para sua placa. É mais ou menos isso para você entender. Então a RX 7600 tem essa vantagem. Queira ou não, a AMD está muito mais tempo no mercado do que a Intel e ela tem mais know-how. Então nesse sentido ela acaba tendo vantagens, além dela custar mais barato normalmente. Mas as vantagens acabam por aí, porque todas as outras são pro lado da Intel. A Intel tem uma placa que entrega no geral mais performance do que uma RX 7600 nos principais títulos, nos principais jogos ela entrega uma excelente performance, muito próxima, às vezes melhor do que uma B580. Jogos competitivos como Fortnite ou o CS, ela consegue entregar uma boa performance, apesar de no CS ela perder um pouco para a RX 7600, e no BF6 ela consegue entregar mais performance, um AAA pesadíssimo. A B580 tem 12 GB de VRAM, então em cenários como, por exemplo, sei lá, Horizon Forbidden West ou qualquer outro jogo que estoura a VRAM, você não vai ter problema com a B580, você vai poder rodar tranquilamente, e a performance em Ray Tracing dela é muito, mas muito superior. A diferença é colossal, é a diferença entre ter e não ter Ray Tracing. Além disso, a placa da Intel tem suporte a novas tecnologias que a placa da AMD não tem, como por exemplo o Multi-Frame Generation, se você vai usar ou não vai usar, aí já é uma questão sua, mas tem suporte ao Multi-Frame Generation e o Upscaling com inteligência artificial, que traz uma qualidade final melhor. Ai, mas eu vi que dá pra fazer uma gambiarra legal lá, e aí a placa da AMD faz isso. Sim, mas não é uma coisa que a AMD tá oferecendo pra você não tá pagando por isso, a comunidade teve que fazer um ajuste para funcionar recursos mais novos na placa. Então se você tá com o orçamento apertado, é bom saber que existe isso, porque daí você vai lá, pesquisa um pouco e consegue ter pelo menos uma qualidade visual melhor final, apesar de você também perder performance rodando, por exemplo, um FSR 4 na RX 7000. Do lado da Intel, não, é isso aqui é o que você vai ter mesmo. Mas fica o alerta importante, em alguns casos você pode perder performance ou não obter o máximo de performance por conta da limitação do seu CPU. Dá uma conferida nos vídeos que a gente soltou no canal aqui falando sobre isso e mostrando a performance também, para você entender se com o seu CPU vale a pena. Eu diria que para B580 o ideal seria pelo menos um 5600 para cima, então 5600, 5500 X3D, 14400F, 14600K, qualquer coisa daí para cima daria para você tancar uma B580, enquanto que com a 7600 dá para você combinar ali com um Ryzen 5500 ou qualquer coisa nessa faixa de performance, você vai conseguir extrair bem a performance da placa. Claro que em alguns casos você vai ficar limitado pelo CPU de qualquer jeito. No geral, eu recomendaria a B580 se você tem um orçamento com um pouco mais de folga, mesmo que você vai jogar jogos competitivos. Eu tava esperando falar, se você vai jogar o CS, vai ser muito ruim a performance. Mas a performance tá boa, pode não ser a melhor, mas ainda tá muito próximo da melhor, é muito próximo mesmo. E você tem mais recursos aqui. Tá com orçamento limitado, a RX 7600 é uma excelente placa, também vai entregar muita performance para você, mas tem isso, longevidade do lado da Intel provavelmente vai ser melhor por conta da quantidade de VRAM. E você, qual das duas você escolheu? Qual das duas você escolheria? Você teria coragem de Intel ou você iria mais na tradicional AMD? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like e diz aí também, né, por que você escolheu uma, por que você escolheu outra, qual foi o seu critério? Deixa aí nos comentários, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos, compre camisetas Lock Gamer, sim, temos camisetas maravilhosas para você e participe do nosso grupo de membros virando membro aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.